Olá, ouvinte, seja bem-vindo à nossa Zona do Crepúsculo. Eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. E hoje nós falaremos sobre um episódio que tem gatilho, tá? Tem um trigger warning aí de suicídio. Então, se você estiver passando por um momento complicado da sua vida, você não escute esse episódio. Escute outros episódios que tratam de outros temas. Para qualquer ajuda, Disque 188, que é a CVV. Exatamente, está dado o aviso. Se você estiver passando por algum momento difícil, se você tiver algum problema relacionado com depressão, você já esteja avisado que isso pode não ser o episódio ideal para você assistir, né, no momento. Isso, The Twilight Zone tem temas obscuros, tem temas muito leves, temas nostálgicos. Esse episódio também trata da questão nostálgica, mas como ele tem um desfecho, né, que pode ser sensível, então a gente deixa aqui esse aviso antes de começar o podcast. Há uma quinta dimensão, além daquelas conhecidas pelo homem. É uma dimensão tão vasta quanto o espaço, e tão desprovida de tempo quanto o infinito. É uma zona intermediária entre a luz e a sombra, entre a ciência e a superstição. E se encontra entre o abismo dos temores do homem e o cume dos seus conhecimentos. É uma dimensão da fantasia, uma região além da imaginação. We have now been here 34 minutes, Mr. Williams. This is a communication from Jake Ross. Would you be so kind as to share its contents with us? I can give you the sense of it very quickly, Mr. Misro. This is Jake Ross's resignation. He's moving over to another agency. And he's taking the automobile account with him. That account represented a gross billing of something in the neighborhood of $3 million a year. This is as much a shock to me as it is to you, Mr. Misro. Don't sit down. And don't con me, Williams. It was your pet project. Your pet project. Then it was your idea to give it to that little college greenie. Now get with it, Williams. Get with it, boy. This is a push business, Williams. A push business. Push, 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 push. Push it to the limit. Walk along the razor's edge, but don't look down. Just keep your head or you'll finish. Hoje falaremos do episódio A Stop at Willoughby, uma parada em Willoughby. Episódio que ele foi ao ar dia 6 de maio de 1960, com a direção do Robert Parrish, roteiro do Rod Serling, estrelando James Daly, Howard Smith. Ele é o episódio número 30 da primeira temporada. E detalhe, o Rod Serling dizia que esse era o episódio preferido dele da primeira temporada, o que ele mais gostava. Exatamente, né? Interessante quando o produtor fala sobre qual é o episódio que ele prefere, né? É curioso, né? Até porque a audiência tem lá suas escolhas, né? Seus episódios favoritos. Esse daí também tá em algumas listas de melhores episódios, realmente. É fácil entender por que esse era o episódio preferido dele, porque ele era uma pessoa que ele estava muito acostumado a sofrer pressão e cobranças constantes de produtores, de investidores. Então ele escutou muito durante a carreira dele, push também. Isso, exatamente. O Rod Serling era publicitário também, né? Então essa rotina, esse estresse e essa espécie de personagem, cujo trabalho é realmente muito complicado, né? E sofre pressões diárias, ele conhecia muito bem, né? E pode-se falar uma coisa interessante também, que é um episódio que a gente já tratou, que é o Walking Distance, né? Que seria a distância a pé. Ele também trata de um cara também que ele tem um momento nostálgico, que também é um publicitário, que sofre toda essa pressão, e ele quer muito entrar em contato com aquela criança interior dele, né? Da qual ele quer inclusive avisar, né? Que o futuro é um futuro complicado, para que ele aproveite a vida, né? Carpe diem, basicamente. Sim.
A cidade que ela é citada no episódio, Willoughby, ela existe mesmo. Ela é a única cidade americana que tem esse nome, ela não tem nenhum homônimo, né? E olha que nos milhares e milhares e milhares de municípios americanos você poderia ter uma com o mesmo nome, mas não tem. E ela é uma cidade do estado de Ohio, do condado de Lake, ela é uma espécie de subúrbio ali de Cleveland, né? As linhas de trem que são citadas no episódio, elas realmente existem. É basicamente isso. A cidade, ela acabou ficando conhecida, uma cidadezinha, é um subúrbio ali, não tem nada que diferencie ele, mas o episódio trouxe uma certa notoriedade. Tem um encontro anual ali relacionado com trens, que recebe o nome que o episódio tem, Stop at Willoughby. Então você tem gente que visita a cidade para poder ver essa linha, né, de trem que passa por ali, e enfim, é isso. É verdade, né? E tem outras coisas interessantes também, né? Tem um filme de 2000 que eu não assisti, que é um filme pra TV, chamado For All Time, né? Seria Para Todos os Tempos, né? Que tem o Mark Harmon, que ele é justamente uma história que trata dessa questão de um homem que ele acaba sonhando que ele tá numa outra cidade, só que aí é uma cidade onde ele encontra o amor, né? Tem um tema romântico e tal, é mais explorada essa questão aí. Você vê que tem uma influência desse roteiro, né? Do Rod Serling, de I Stop at Willoughby. Esse episódio também serviu como base para o roteiro de um dos episódios de uma série do canal ABC. É uma série que ela teve 4 temporadas, uma série chamada 30 Something. Um dos últimos episódios ele tem o roteiro visivelmente baseado nesse, do Rod Serling. Eu nunca assisti a série, né? Então, se alguém tiver curiosidade... eu também não assisti, não, pra falar a verdade. Uma coisa que me fez recordar também, né? Porque eu gosto muito de Jane Austen, e tem um personagem lá de Razão e Sensibilidade que é chamado John Willoughby. Talvez isso seja uma influência, de certa maneira, penso eu, ali pro Rod Serling, se a gente for parar pra pensar. Claro, a gente não tá ainda na parte de spoilers, mas a Jane Austen, ela tem essa personagem de Razão e Sensibilidade, que é a Mary Ann, né, Dashwood, que ela tem esse amor, né, e tal, por esse personagem. Depois ela sofre um revés amoroso, né, uma decepção muito grande, e ela vai correndo ali na chuva atrás desse personagem e tal, esse Willoughby, né, e quase morre por causa disso. Então talvez, pensou na minha cabeça, aí eu deixo pro ouvinte também analisar, se ele conhecer essa história da Jane Austen, o quanto que pode ter uma influência nesse nome também, apesar de existir realmente uma cidade chamada Willoughby e tal, né? Se a gente comparar depois, dependendo do que acontece, né, na história aí do Rod Serling, né, de The Twilight Zone, né? O que tu acha? Eu acho que faz sentido, pode ter sido uma referência cruzada, né? Acho bem possível. Certo. E aí, vamos então para a sinopse do episódio? O episódio roda em torno de um personagem chamado James Daly, vivido pelo Garth Williams. Ele é um publicitário, ele propôs, eles estão com a conta de uma grande conta de uma empresa, né, para fazer a publicidade para eles, e ele propõe um projeto para tratar dessa conta, e o projeto ficou na mão de ser desenvolvido por um jovem publicitário, amigo dele, que trabalha na empresa. O cara sai da empresa e rouba o cliente. O Sr. Misrel, que é o dono da agência, ele sai descascando em cima do James, né? E dizendo pra ele que tá vendo? Olha só o que você fez, você confiou demais no cara, o cara roubou o cliente, esse nosso negócio é um negócio que você tem que ter ambição, você tem que querer mais, não pode andar pra trás, não pode nada dar errado, e ele fica recebendo uma cobrança violentíssima do chefe. Ele já é um cara estressado, você vê no escritório dele que os telefones não param de tocar, ele não tem um minuto de sossego, e ele em casa, a esposa dele, que é a Jane, vivida pela Patrícia Donahue, ela é uma mulher que ela não... É uma mulher ambiciosa também, que ela quer que o marido tenha sucesso, que o marido consiga muitos bens materiais, uma carreira muito bem sucedida. Ele está numa fase muito ruim, muito desesperada, e ele não encontra o conforto, nem apoio dela, porque ele quer puxar o freio da vida, né? Ele quer parar um pouco, ele quer sossegar, ele tá à beira de uma crise nervosa, e o episódio gira um pouco em torno desse desespero dele. Acontece que quando ele está voltando do trabalho, ele volta de trem para casa, normalmente ele dorme e ele sonha que ele está parando numa pequena cidade, né, de Ohio, no século XIX, chamada Willoughby. Uma cidadezinha
maravilhosa, muito calma, muito tranquila, cuja estação de trem fica de frente para uma praça muito bonita, onde tem uma banda tocando, crianças brincando, e o cara que ele é o cobrador de passagens ali do trem, ele fala, ó, paramos em Willoughby, você não quer descer? E ele olha para aquela cidadezinha tão tranquila, tão maravilhosa, é onde ele gostaria de passar a vida dele, na verdade. E ele pensa, desço, não desço, caramba, ele acaba não descendo e ele sempre acorda. E esse é um sonho recorrente que ele vai tendo em todas as viagens que ele tá voltando do trabalho. O episódio gira em torno disso. Será que em algum momento ele vai resolver parar em Willoughby? Fugir dessa vida dele que tá tão estressante que ele não quer mais? Quem sabe? O episódio é interessante que tem esse negócio de, pra quem assistiu Mad Men, né, ver como é que é essa galera de publicidade. E nesse caso desse cara aí, ele volta pra casa de trem, mas ele não tem essa rotina, né, do pessoal do Mad Men, né, que tem as amantes, enche a cara e tal. O cara, ele simplesmente não consegue dormir, vive cheio de trabalho e preocupações, e ele volta cochilando no trem. E sempre ele tem esse sonho recorrente, né, que tem um homem parando ali, chamando ele, paramos em Willoughby, o senhor vai descer? Paramos em Willoughby, né, e ele tem essa visão, né, que tá tocando música e tal, um paraíso meio idílico, né, dos anos 60. Então é interessante o episódio. Mas pra mim, a gente até conversou sobre isso, pra mim é mais um episódio também, que eu tenho a questionar, é como eles escreveram mal também essa personagem feminina, né, que é a esposa dele, que é a Jane, que ela não tem a menor empatia, assim, sobre ele. O cara, ele tem uma hora que ele tem um surto, no trabalho dele, né, ele pega e fica nervoso e tal, volta pra casa desesperado, né, ele grita com o patrão. Aí quando ele chega em casa, ela já tá lá de cara feia, já recebi ligação informando o que você fez no seu trabalho. E ela não tem a menor, entendeu, consideração por ele, sabe? Ao contrário, fala que ele é um homem fraco e tal. Então, putz, pra mim foi horrível, assim, ver como essa personagem foi escrita para ser mega bitch e interesseira e não tá nem aí pra ele enquanto ser humano, né? E sim só pro status que ele possa dar com o trabalho dele, não importando o problema que ele tem de sei lá, de ser um homem estressado. Apesar de ser um homem ali de classe média, alta, você vê que é uma casa enorme, mas é uma casa vazia, né? Você tem aquele ambiente assim, que é um ambiente de luxo, né? Cara, e quando ele chega em casa só tem a ausência de, sei lá, de generosidade da mulher dele, né? É horrível isso, né? É, mais do que estressado. A gente percebe que ele é uma pessoa com óbvios sintomas de depressão, né? Depressão grave, e que ele está ali já a um passo do pânico, né? De ter um quadro de pânico e que possivelmente pode desembocar em ele até fazer uma besteira, né? Ele acaba fazendo algo mais grave. O personagem da Jane, ele é um personagem que ele não tem camadas. Ele é meramente usado para ser mais uma forma de atormentar o cara, pra ele ter esse colapso que a gente tá esperando. Ela é mostrada realmente como alguém sem empatia pelo marido, que só tá interessada na carreira dele, só tá interessada no que ele pode conseguir e dar pra ela, né? E se a gente for entender ela como um símbolo, né, ela acabando como metáfora digamos assim, da presença da esposa na vida de um publicitário ou na vida de um profissional que tem uma carreira estressante, é uma representação muito complicada mesmo e muito problemática, sabe? Enfim, como a gente até já tinha comentado, em vários episódios do Além da Imaginação, eu não sei se eu já falei isso, mas eu vou me estender um pouquinho, rapidinho, né? Tem representações muito problemáticas das figuras femininas, e em vários episódios a única mulher que tem no episódio, ela tá lá pra atormentar o personagem e pra tornar a vida dele um inferno. Sim. Não é só nesse, sim. Né? Não, eu quero até, aqui no meio da tua fala, falar que eu já vi representações assim, claro, a gente não assistiu, eu pelo menos não assisti todos os episódios possíveis, mas é assim, tem episódio assim, que a gente vai tratar dele, do cara que não consegue morrer e tal. A mulher é uma vítima, mas ela é uma santa, entendeu? Porque ela atura tudo do cara. Então você se comove assim com aquela mulherzinha coitada. O cara super, né? Aquele negócio do cara hipocondríaco e tal. E a mulher aguentando todos os desmandos dele, né? E toda a grosseria dele, até ela ter um desfecho trágico. E cara, então eu vejo assim um problema de representação mesmo, entendeu? De como, apesar de ter alguns episódios que tem personagens femininos ali no enfoque principal, são protagonistas, algumas personagens secundárias, principalmente da série, elas têm sabe, elas são muito mal desenhadas pro espectador, entendeu? Elas mostram, inclusive, claro,
o contexto da época, né? Essa época era assim, né? Quantas obras que a gente já assistiu, quantos filmes existem, por exemplo, a Esposas Perfeitas de Stepford, né? Que ele trata desse negócio. Então você vê que é uma época muito complicada, né? Que a mulher, ela não tinha agência ali dentro das histórias, né? Eu fico até muito com vontade, que a gente vai tratar daí da Lupino mais pra frente, né? Que tem um momento que tem uma diretora, né? Então isso vai ser bem legal de poder falar. Então, é isso mesmo. Você tem pouquíssimas protagonistas, né? As personagens, elas aparecem um pouco como acessórios nas tramas, né? Tem um ou outro episódio que a gente vai comentar mais pra frente, em que tem a personagem feminina é a principal, e acho que vou te falar, dá pra contar nos dedos, e que ela é protagonista e que ela não é tutelada por algum homem, que ela é uma protagonista com digamos assim, protagonismo realmente. Tem pouquíssimos mesmo, infelizmente. O episódio, já indo para a parte dos spoilers, ele é um episódio que ele vai tratar, sim, de suicídio, né? Por isso que a gente deixou esse disclaimer no começo. Porque esse homem, ele vai continuar sofrendo toda essa pressão. Tem momentos, tem uma fala desse chefe dele, né? Que ele é uma pessoa horrível, né? E ele fica o tempo todo push, 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 push. E ele fala ambição, né? Tipo, seria algo assim em português como vai, 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 algo do gênero. E ele sofre muita pressão, ele fica inclusive escutando o tempo todo essa fala do chefe dele. Que ele tem que alcançar os limites dele, que ele tem que ser ambicioso, que ele não pode se deixar derrubar por isso. E um momento desses aí, ele resolve, né? De tantas idas que ele vai, não seria um condutor, né? Seria um agente ali dentro do trem, pergunta pra ele se ele vai descer, e a certo momento ele fala, olha, quer saber, né, ele tá infeliz em casa, ele tá infeliz no emprego, ele não sabe o que fazer, ele resolve ir pra Willoughby. Aí sim que vai ter o plot twist do episódio, né, Marcos? Porque quando ele resolve ir pra Willoughby, mostra ele chegando, as pessoas o recebendo, lá nessa cidadezinha maravilhosa, tem um molequinho passando ali com os peixes que ele acabou de pegar, pessoas passeando pela cidade para fazer compras, gente parada nas suas varandas e tal, tudo aquele negócio assim de subúrbio, né? E ele chega, você vê que ele é bem recebido, seja bem-vindo, senhor, e tal, nós estávamos esperando o senhor, poxa, vamos pescar e tal, fica todo aquele negocinho de, quando vai para o mundo real, você vê que ele pulou do trem. E aí isso fica bem tétrico, né, nessa história, porque caramba, né, o cara pulou do trem em movimento no meio da neve, e aí aparece ali o corpo dele sendo resgatado. E aí, Marcos, qual que é o plot twist quando a gente vai ver, né, no final? Se eu não me engano, o corpo dele vai ser recolhido por um carro da funerária Willoughby. Não é isso? É Willoughby & Sons, né? Muito bem, Termina com a nota final, inclusive, de ironia, né? E um plot twist mesmo. Tem uma coisa muito interessante, o tratamento visual que é dado pra essa história, ele é muito inteligente. Quando ele tá voltando nas viagens dele, tá sempre, de noite, né? Claro, ele trabalha o dia todo, ele volta no final da tarde, noite, pra casa. Uhum. Na janela tá tudo escuro, nevando. Quando ele dorme e ele sonha com o Willoughby, o trem, lá fora tá sol. Uhum. Então esse contraste, esse tempo escuro, nevando, frio, inóspito, é a vida dele, é o estado psicológico dele. Sim, é com certeza uma maneira de mostrar o estado psicológico dele, né? Tristeza, desespero, né? Sim, o condutor lá, o cara que tá, é o cobrador de passagens, é o cara que bilheteiro, né? Bilheteiro que vai avisando as paradas, no trem que ele tá voltando do trabalho, é um cara mais jovem. E simpático, né? Inclusive. Simpático. Mas o contraste é que o cara que tá no trem dos sonhos dele, que para em Willoughby, é um senhorzinho muito sorridente, muito simpático e com aparência muito relaxada, né? E muito sedutor também. É uma coisa interessante. O tempo todo ele fala, pô, você desce aí, é legal, essa cidade aí é boa. Experimenta aí pra ver como é que é, né? Uhum. Tem uma coisa nessa série, além da imaginação, valeria muito a pena, inclusive alguém tem uma discussão sobre isso, que é a representação da morte e do pós-mortem. Você tem muitos episódios em que trata como é que é esse outro mundo onde você vai parar após a morte, né? Então tem muitas representações do inferno, inclusive representações interessantíssimas, engraçadíssimas do inferno, e nada óbvias, e esse é outro episódio onde, de certa maneira, né, a morte tem uma representação muito curiosa. Ela é construída a partir de uma série de metáforas muito interessantes, assim.
Eu fico preocupado, assim, a meu ver, a morte, ela se mostra como uma coisa sedutora, sabe, pro cara, porque, o Willoughby é o paraíso, eu vou fugir de todos os meus problemas, né, e tal, né, e é claro que é uma série dos anos 60, onde essas questões, elas eram discutidas, assim, com menos preocupação, olha só, eu ia falar assim, com menos preocupação do que são discutidas hoje, porém, tem uma série chamada Os 13 Porquês, né, então, né, pros millennials e tal, com tanta gente com problema psicológico, tanta gente precisando de ajuda, e os caras colocam séries como essa no ar, né? Como fizeram com a primeira temporada, sem a menor responsabilidade, né? Então dá pra ver que, infelizmente, assuntos assim, que são assuntos perigosos, eles ainda são discutidos de maneira, né, irresponsável, na minha opinião. O episódio, a morte é uma rota de fuga, né? Mas fica interessante que a gente percebe que não é uma rota de fuga exatamente para os problemas, mas é uma rota de fuga para profunda angústia, né? Porque ela continua com você mesmo quando os problemas desligam, ela continua ali, né? Tem inclusive essa coisa do personagem, ele tem um pedido de socorro, né? Muito claro e muito eloquente em determinado momento do episódio. Para a mulher dele, inclusive, isso, né? Que não é respondido, né? Que é um pedido de socorro que é ignorado, né? Aliás, não é nem ignorado, ele é respondido com dureza e aspereza, né? E é um contexto assim muito triste, né? Não é à toa que a gente tem esse nosso aviso, né? Porque realmente a história trata a morte, você tirar a própria vida como uma rota de fuga, né? Pra essa angústia que tá atormentando esse personagem, e uma angústia que não vai ter solução tão fácil, né? Na verdade, ele talvez ele devesse puxar o freio na vida dele mesmo e se tratar, obviamente, buscar ter um diagnóstico de depressão, enfim, e buscar outra vida, outro emprego, né? E tudo. É que pra ele foi difícil ele ter a força pra fazer isso, né? Sim, enfim. Sim. Pois é. É isso, a gente falou um pouco sobre o episódio, um episódio muito listado como um dos episódios importantes de Twilight Zone, porém um pouco problemático assim, apenas recomendá-lo sem fazer nenhuma análise referente a esses temas que ele trata de maneira um pouco, né, qualquer coisa. Eu acho que também vale a pena a gente rapidinho citar que, por exemplo, você tem excelentes atuações, né, nesse episódio, são 3 atores que eles têm uma carreira longa na TV, muito atuantes aí nos anos 50, 60. Pra mim é um episódio muitíssimo bem montado, muito bem conduzido sobre o aspecto da direção. Ele funciona perfeitamente, dramaticamente, dentro do que ele se propõe. Pra mim ele né, esquecendo os aspectos problemáticos dele, enquanto produto audiovisual, ele é bem redondinho, né? No bloco de recomendações, você gostaria de recomendar algum material assim sobre o assunto e tal? O que eu vou citar não é nem um filme que eu goste tanto, mas é um filme que eu acho bem feitinho, um filme interessante, que tem... foi um filme que me fez chamar a atenção para uma atriz que eu gosto muito, que é Emily Blunt, que é o Diabo Veste Prada, né? Ele tem um pouco dessa coisa de questionar a pressão que o mundo do trabalho pode te trazer, de você obter sucesso, subir na vida, o custo disso, né, pra você enquanto pessoa e tudo mais. Claro que ele é um filme muito mais diluído, muito mais pop, tem um final também muito mais pra cima, né, mas... Enfim, quem não assistiu ainda, é uma indicação aí talvez de uma sessão da tarde divertida, né? E até que interessante. Tá, e esse daí é um filme conhecido, né, um filme pop, tem toda essa questão da pressão do trabalho, e é uma coisa que me interessa muito, né, esses filmes que tratam na questão do trabalho. Na minha recomendação aqui, eu acho que eu vou ficar com o filme do Koreeda, talvez o Depois da Vida. Você já assistiu esse filme aí, o filme do Koreeda? Que ele vai tratar desse negócio, dos momentos mais importantes da vida, você encontrar com pessoas importantes na sua vida após a morte, né? Eu não assisti esse filme. O cineasta é um cineasta legal, é importante, e ele é um cara assim que ele tem uma sensibilidade muito grande, né? Então é legal você ver como que você pode encontrar assim, em filmes que tratam desse tema da temática da morte, né? Filmes que são construtivos, né? Então tem vários diretores que têm a temática da morte, e tem uns que eles têm essa temática assim, que é uma coisa mais existencial, mais filosófica, que leva assim uma reflexão boa, sabe? Uma reflexão mais positiva, né? Mesmo tratando sobre a morte, né? Eu até mencionei aquele outro filme que eu gosto muito, que é aquele filme A Partida, quando a gente falou com o Alexandre sobre One for the Angels. Então são filmes que tratam da morte
mas não tratam a morte como a solução para as coisas. Uma coisa que a gente pode utilizar como análise diária para que a gente possa aproveitar a vida, na verdade, que a gente possa ressignificar muitas coisas na nossa vida, né? Então fica aí então a recomendação do Depois da Vida, do Koreeda, tá? Que é um filme de 95, e o A Partida novamente, porque são filmes realmente legais de se assistir, que não te deixam com um sentimento de angústia, como esse episódio deixa. Eu lembrei também que tem um poema do Manuel Bandeira chamado Passárgada, ou Vou-me embora para Passárgada, onde essa Passárgada é uma cidade mítica, onde tem abundância de tudo, de comida, de prazer, de sexo, de alegria, e ele fala, né, vou-me embora para Passárgada. Ele era um cara que ele tinha uma profunda angústia, porque após ele ter sido diagnosticado com tuberculose, então ele vivia esse medo da morte, essa angústia existencial. Eu recomendaria, na verdade, esse poema, e na verdade a obra poética dele, que está reunida num volume chamado Estrela da Vida Inteira. Ele trata muito dessa coisa da morte como fuga para as angústias da vida e de como conviver com a constante angústia existencial. É uma obra que vale muito a pena, assim, quem estiver procurando alguma coisa para ler em termos de poesia brasileira da melhor qualidade possível, é uma dica aí. Estrela da Vida Inteira, do Manuel Bandeira, sobretudo o texto Passárgada. Muito legal, muito legal. Então estamos chegando aqui ao final do nosso podcast, onde a gente falou sobre esse episódio muito interessante de The Twilight Zone. Você quer deixar alguma mensagem final? Muito bem, você pegue um trem para o melhor momento da sua vida, né? Desça na estação onde você vai encontrar seus amigos, seus familiares, seus entes queridos e vai celebrar a sua vida. Tenha paciência, resiliência e coragem e procure ajuda, que você vai descer numa parada que você vai estar um pouco melhor, tenho certeza. Exatamente, você não está sozinho, você é amado, você é importante, você é especial. Beijo pra você e até o próximo podcast. Fiquem bem.